Meu muito boa tarde a você, sertanejo, a você, meu querido, você que me assiste. É um imenso prazer ter você aqui. E que saudade que eu tava de vocês. Quanto tempo que eu não posto um videozinho pra gente compartilhar juntos o conhecimento sobre a agricultura, sobre a arte, sobre a terra. E correria, pessoal, do dia a dia, não tem jeito, a gente não para. Agora eu vou ser pai novamente. Tá chegando aí o Bernardo aí e tá trazendo muita alegria aí pra gente. Já sou pai do João Vitor, de 9 anos, e agora tá chegando o Bernardo aí para completar nossa alegria. Então correria total aí com criança pequena. Quem é pai, quem é mãe sabe bem como é que é. Então infelizmente não tive como postar vídeos para vocês esses tempos, mas estamos aí tirando um tempinho. As crianças estão na escola e a gente vai falar um pouquinho sobre agricultura, nosso tema principal aí e favorito. Recebi a pergunta de um dos inscritos. Ele me fez a seguinte pergunta: João, é possível adubar a terra com pó de madeira? A resposta é possível sim, mas a gente vai ver nesse vídeo algumas situações que são cabíveis e outras que não são cabíveis a adubação de terra com pó de madeira. Então, se você não quer perder nada, senta no seu sofazinho, larga a enxada, pega aquela pipoquinha e segue com a gente no vídeo. Bom, pessoal, primeiramente o pó de madeira ele se assemelha muito à palha, a palhada que a gente põe em cima do solo, né? Então ele é uma madeira triturada e ele vai se assemelhar bastante aí à nossa palhada. Vamos ver na prática? Então, pessoal, nós vemos aqui que um dos pilares da nossa agricultura regenerativa, como nós chamamos aí, ou seja, é aquele lugar onde eu planto e ao mesmo tempo que eu planto eu recupero o solo. Agricultura regenerativa. Reparem que a primeira coisa que eu faço é trazer cobertura vegetal para o solo. A gente chama de cama morta. Vou aproximar aqui, ó. Então eu venho com minha pontinha da faca aqui, a pontinha do facão, e essa palha aqui, ó, que vocês estão vendo, ela é de fácil decomposição, ó. Reparem que ela é de fácil decomposição. A terra não tem nenhum trabalho para poder decompor ela. Logo, em pouco tempo, ela vai formar o nosso adubo aqui embaixo, ó. A microfauna do solo, bactérias, fungos, vão iniciar a decomposição dessa palhada que está aqui em cima, onde está a pontinha da minha faca aqui, ó, e vão formar a adubação do meu solo aqui. Essa própria adubação, com o tempo, vai atrair minhocas que vão fazer a aração da terra, a aeração da terra, né? Elas vão arar e aerar a terra, ou seja, descompactar a minha terra e trazer oxigenação para a minha terra aí. Ok? Então essa palhada aqui, eu não tenho pó de madeira aqui, mas obviamente ele se assemelha, o papel que ele faria na terra seria parecido aí com essa palhada. Mas eu tenho uma segunda opção de decomposição da terra. Reparem aqui. E essa aqui, galera, é minha segunda alternativa para recomposição dos nutrientes do solo. Aqui vocês reparem que eu não tenho palhada, mas eu tenho troncos de madeira, ó. São troncos, ó. E se alguém tem dúvida que a natureza consegue consumir esses troncos aí, ó, ela consome os troncos, ó. Tá arrancando a casca já aqui, ó. Ela consome os troncos, a natureza. João, e para que eu colocaria troncos de madeira na natureza, sendo que eu podia triturar eles e transformar eles em pó de madeira? Qual a diferença de colocar o pó de madeira e colocar esses troncos aqui? Vou explicar. Então, galera, como vocês repararam bem na minha roça aqui, eu não tenho apenas palha, não tenho apenas a palhada triturada, como a gente já fez em outros vídeos aí. Aqui na minha terra, na minha roça, eu tenho a palhada triturada, que vai servir justamente para iniciar a forração vegetal, onde ela vai cobrir o solo dos raios do sol. Então o raio do sol não penetra naquele solo, ou seja, eu crio umidade e escuridão naquele solo, o que propicia a proliferação de bactérias e fungos naquele solo, que vão servir para decompor essa palhada,
e transformar essa palhada em nutrientes, em adubação para as minhas plantas. Por que eu também teria troncos de madeira deitados no chão para servir de adubo? Por que eu não trituro esses troncos numa forrageira, por exemplo, um triturador, e uso esses troncos aí como pó de madeira? Porque ao colocar troncos de madeira na natureza, assim como a natureza faz, a natureza derruba árvores inteiras, essas árvores caem no chão inteiras e a natureza começa a decompô-la pelos troncos. Lá na natureza, numa mata qualquer que você for ver, onde tem árvores caídas, você não vai ver um triturador de árvores lá para deixar só o pó da madeira. Pelo contrário, a natureza tritura, a natureza vai decompondo aos pouquinhos esse tronco de madeira. Entendam que a natureza, ela tem um grande trabalho para conseguir digerir, decompor esse tronco de madeira, como se você comesse uma comida muito pesada e tivesse trabalho para fazer a digestão. É mais ou menos essa comparação. Ao ter muito trabalho para digerir esses troncos de madeira, a natureza precisa capturar uma grande quantidade de gás carbônico para trazer para ela, para poder decompor esses troncos. Então, quando eu ponho troncos de madeira no meu solo, eu estou dando trabalho para a natureza e estou captando uma maior quantidade de gás carbônico que está presente no ar para poder trazer isso aí para o solo. Ao trazer muito gás carbônico para o solo, ao trazer muito nutriente e ao dar sol para a planta e água, eu consigo que a planta, eu tenho todos os elementos para que a planta faça um negócio chamado de fotossíntese. Vocês reparem bem que você não tem que dar comidinha na boca da planta. Ela produz o seu próprio alimento. Essa produção é chamada de autótrofo. É um ser que produz o próprio alimento. Então a planta necessita de uma receita para produzir o próprio bolo dela. A receita é gás carbônico, água e sol. E como é que eu capturo esse gás carbônico que está disperso no ar? Através da palhada e principalmente através de troncos de madeira que eu coloco no chão. Por isso que a gente usa troncos cortados aqui de madeira como parte da nossa adubação do solo, ok? Porque a natureza já faz essa manobra. Somos meros imitadores da natureza. E agora, então nessa situação, eu posso usar o pó de madeira também? Claro que pode, querido, mas porém para plantações extensivas. Ou seja, isso aqui que está atrás de mim, ó, para o seu quintal, para o seu roçado, para essas árvores que estão plantadas no chão, que são de grande porte. Porque ao entrar em decomposição aquele pó de madeira, o solo vai acidificar. Ele vai gerar uma grande quantidade de calor e uma grande quantidade de ácido. Se for uma plantinha melindrosa, ela morre. Então, para plantas de vaso, por exemplo, os bonsais, rosa do deserto, as orquídeas, tudo bem que é orquídea adaptada, mas as plantinhas de vaso que você tem em casa, você não deve usar o pó de madeira como adubação. Você deve usar adubos prontos, principalmente esses comprados aí nos gardens. Eu posso usar o pó de madeira, porém eu tenho que deixá-lo decompor numa composteira por 60 dias. Foi a resposta que eu dei para o colega lá. Depois dessa decomposição, as bactérias já fizeram todo o trabalho delas de decompor e ele vai estar pronto, amadurecido, para então ser usado na minha planta de vaso. Então, após a compostagem, eu consigo sim usar meu pó de madeira também como adubo para minhas plantas de vaso. Ah, mas eu não sei fazer uma composteira. Vai ficar um videozinho no card aí ensinando você como fazer uma composteira, tá? Se restou alguma dúvida, meu querido, deixa nos comentários. Nós teremos a inteira, total disposição e o total prazer aí em estar respondendo ao seu comentário. Deus abençoe a tua vida. Obrigado aí por nos assistir e um forte abraço.